Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Reverendos diáconos, reverendas irmãs, povo de Deus, reunido nesta manhã, aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios, para juntos, como igreja peregrina, caminhando para a eternidade, celebrarmos este tempo de conversão, que é dia de salvação para todos nós, o tempo da Quaresma. Nós saudamos também aqueles que estão em casa e que rezam conosco, vendo a nossa Pascom, a Web TV Três Rios e ouvindo a Rádio Cruzeta FM. Desde quarta-feira, nós estamos celebrando o tempo da Quaresma. São as primícias, os primeiros dias. E conforme nós cantamos, e já ouvimos tantas outras vezes, tantos anos, que a Quaresma é o tempo de conversão. E oxalá que nós possamos botar em prática aquilo que nós cantamos no canto inicial desta celebração, que agora é para valer, agora é para valer, que nós queremos de fato viver com intensidade esse tempo e deixar que o Senhor trabalhe em nós, para que nós sejamos convertidos, a fim de que ao final desse tempo possamos celebrar a Páscoa como a vitória que o Senhor concede a nós, a vitória da ressurreição sobre o pecado e sobre a morte. Neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta no Evangelho o episódio das tentações de Jesus no deserto. Esse relato que nós ouvimos nos ensina alguns aspectos. Primeiro, a necessidade de sermos vigilantes na nossa vida, porque a qualquer momento nós podemos ser tentados, e a tentação, quando vem, é para nos afastar do caminho da salvação, do caminho de Deus, do caminho da eternidade. Nós não sabemos quando a tentação vem, é necessário estar vigilantes. Depois, é preciso também rezar com mais intensidade, estabelecendo esse diálogo entre nós e o Senhor, porque assim nós vamos nos fortalecendo, ouvindo a palavra do Senhor, agradecendo os benefícios que Ele realiza em nosso favor e, sobretudo, pedindo que Ele nos encha do seu Espírito. E depois também é tempo da gente confiar em Deus. Vejam o que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura que nós ouvimos, que toda palavra que o Senhor pronuncia é palavra que deve ser guardada porque é palavra de fé. E aí ele diz, é crendo que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Por isso é um tempo para a gente mostrar que nós temos confiança em Deus para vencer as seduções do mal. Vamos olhar duas coisas. Primeiro, o deserto. E no deserto, quem está ali? Porque nós também muitas vezes nos sentimos no deserto. E o que é o deserto? Na Sagrada Escritura, o deserto, ele simboliza lugar de provação. Porque você imagine que o deserto pode ser a solidão que muitas vezes nós vivemos, seres humanos, na noite escura da nossa fé, como diz São João da Cruz. Às vezes nos sentimos sozinhos, na nossa dor,
no nosso sofrimento, e aí nós somos provados a resistir, porque certamente nesse momento, né, de provação, vai vir a tentação da gente blasfemar contra Deus, da gente dizer que Deus não existe, da gente se perguntar por que nós estamos sofrendo. Na noite escura da fé, na solidão, nós experimentamos esse deserto. E às vezes não tem ninguém por perto, ninguém, nenhum familiar, talvez acredite em nós, os amigos também talvez duvidem de nós, as pessoas se afastam, nós estamos caminhando sozinhos, mas aí, nessa solidão, Deus está conosco, Deus permanece conosco. Aliás, na última quarta-feira, quando nós estivemos reunidos aqui para iniciarmos o nosso tempo da quaresma, ouvimos Jesus dizer: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê as tuas necessidades, te dará a recompensa. Isso Jesus nos mostra, com isso Jesus nos quer mostrar que quando nós nos sentimos sozinhos e abandonados, temos que ter a certeza de que não fomos abandonados por Deus, Ele está conosco. O Senhor está conosco. Ele que sabe as nossas necessidades, haverá de nos socorrer. Portanto, o deserto é lugar de provação, mas é também lugar de nós nos encontrarmos com o Senhor. É lugar de nós nos encontrarmos com o Senhor. Quais são as tentações que o maligno traz para nós? São relatadas no Evangelho como 3. A primeira tentação, ela está muito relacionada ao acúmulo de coisas, de bens, de posses. O diabo chega para Jesus e manda que Jesus transforme as pedras em pães. Ele quer que Jesus faça uma manipulação da realidade. Mas Jesus diz que isso aqui é muito importante a gente levar em consideração. Jesus diz que Deus nos dá o que é suficiente para nós vivermos aqui. O que é suficiente? Ele nos dá criatividade para lutar pelo pão cotidiano de nossas vidas. Ele nos dá força e energia para, se possível, campinar o mato, para plantar, para proteger a plantação, para colher. E aí Jesus nos lembra que, junto com o alimento, é preciso que também nós possamos preencher o nosso espírito para nos fortalecermos contra o espírito do mal. Nem só de pão vive o homem, diz Jesus, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos ensina com isso que a vida plena, a vida eterna, vem da palavra de Deus. E Ele também nos ensina a nós a não colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança apenas nas coisas materiais. Precisamos das coisas materiais, mas precisamos também e muito mais do Senhor nosso Deus. A outra tentação é a tentação do poder, da glória do mundo, da fama. E principalmente hoje, com o avanço das redes sociais e das tecnologias digitais, nós vemos quantas pessoas vivem de aplauso, vivem de fama, né? Vivem a todo custo buscando poder e se atacam mutuamente por causa disso, para demonstrar quem é que tem mais força, quem é que tem mais poder, quem é que aparece mais, quem tem mais seguidores. Vocês sabem disso. Então,
essa tentação vem lá de trás. O homem sempre quis ter fama. Na Sagrada Escritura, vamos fazer o elogio dos homens famosos. Eles tentaram construir uma torre, que é chamada Torre de Babel, para chegar ao céu, para serem famosos. E vejam que todos os projetos pessoais de fama fracassam. Não tem ninguém que permaneça no poder. Não, porque hoje você está sendo aplaudido, amanhã você está sendo linchado, amanhã você está sendo cancelado, como é a linguagem que se usa hoje a respeito disso. Então, Satanás oferece a Jesus todos os reinos da terra, poder, caso ele adore. E a gente já ouviu algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: eu sou capaz de vender a minha alma ao diabo para eu conseguir aquilo que eu estou pretendendo. Isso é muito perigoso. Jesus responde a Satanás: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso, Jesus nos mostra que só Deus deve ocupar o centro da nossa vida. E a terceira tentação é, eu diria assim, a tentação da autossuficiência. E ela já está presente, inclusive, na criação. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou naquela ideia do paraíso, o homem no paraíso como o chefe da criação, para cuidar, para zelar, deu a ele um preceito: não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque no dia em que vocês comerem, essa harmonia toda termina, porque vocês serão como deuses e não vai dar certo. Vem a tentação lá no seu ouvido, como foi a tentação para Jesus, como nos dias de hoje são as tentações que chegam a nós também. Qual é a tentação? É tirar Deus do seu lugar e a gente se colocar ali. É tentar fazer com que Deus seja o nosso servo, Ele faça tudo aquilo que a gente quer, quando na verdade é o contrário. Nós que somos obras dele, somos chamados a fazer a sua vontade. Inclusive nós rezamos isso no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, ou a vossa vontade, como nós rezamos num português mais, nós diríamos, formal. Então o diabo pede que Jesus se jogue do alto templo e determine que Deus mande os seus anjos para que o salve milagrosamente. Isso se parece muito com aquilo que nós fazemos: Deus, faça isso, faça isso, faça isso que eu lhe dou isso. As chamadas promessas, que eu diria assim, vergonhosas. Promessas vergonhosas, que a gente só promete a Deus se Ele promete fazer alguma coisa a Deus, se Ele fizer alguma coisa por nós, quando na verdade nós deveríamos primeiro amá-lo e depois dizer: Senhor, faça-se na minha vida a tua vontade. Então Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso vale para hoje. Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. É preciso confiar em Deus, sem arrogância e sem presunção. E nós poderíamos nos perguntar: Padre, qual é a implicação ou a aplicação desta palavra na nossa vida? Primeiro, a tentação de buscar apenas o bem material, o bem-estar material, esquecendo-se de também fortalecer o nosso coração, o nosso espiritual, de fazer uma ascese. Para o que é ascese? É um crescimento espiritual, dando passos cada dia, melhorando como filhos de Deus, cotidianamente, nesse caminho de eternidade que nós estamos.
Depois, na nossa vida, tem a tentação do poder, do orgulho, que muitas vezes nos leva a colocar os nossos interesses acima da vontade de Deus. E a tentação de querer manipular Deus e fazer com que Ele, Deus, faça a nossa vontade e nós que não queremos fazer a sua vontade. Jesus nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, que com a palavra de Deus e a fidelidade ao Pai, nós podemos vencer o mal. Por isso, durante esta quaresma, nós somos convidados a fortalecer a nossa fé por meio da oração, do jejum e da caridade. Foram os elementos que Jesus nos apresentou na quarta-feira de cinzas: rezar, fazer caridade, fazer jejum. A quaresma nos lembra, portanto, que nós estamos num caminho de conversão. A primeira leitura fala de um arameu errante, ou seja, ele está no caminho. Ele erra, mas ele está no caminho. E, portanto, nós também estamos nesse caminho. Que caminho? Caminho de conversão. E Jesus nos mostra como nós devemos vencer as tentações com firmeza e com confiança em Deus. Primeiro, preste bem atenção, é preciso estar cheio do Espírito Santo. O Evangelho diz que Jesus, ao sair do Jordão, eu não sei se vocês se lembram, o que é que Jesus foi fazer no Jordão? Ele foi ao encontro de João Batista, ali ele foi batizado nas águas do Jordão. Ao sair da água, desceu sobre ele o Espírito Santo. E desceu sob forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Portanto, o Evangelho começa dizendo que Jesus saiu do Jordão. E o Evangelho começa dizendo também: ele estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus rezou, Jesus fez o jejum, e no final de 40 dias ele foi tentado a abandonar todo aquele projeto que ele estava seguindo. Então, Jesus vence as tentações porque, conforme o Evangelho, ele estava cheio do Espírito Santo. Para nós é preciso também que estejamos cheios do Espírito Santo. Padre, e nós temos o Espírito sim no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós já recebemos o Espírito Santo, para que nós nos tornemos aqui na terra sacerdotes, profetas e reis, ou seja, para que nós possamos testemunhar o Evangelho da salvação. Então é preciso estar cheio do Espírito Santo. Depois, como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? Fortalecendo o nosso ser na palavra de Deus. Fortalecendo o nosso ser na palavra de Deus. Jesus diz no Evangelho: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ontem eu contei em Santo Antônio uma historinha, vou repetir aqui. Diz que em um determinado lugar havia uma velhinha muito religiosa, temente a Deus. Ela não sabia ler, mas ela tinha uma Bíblia em casa e não estava apenas na estante, como a gente coloca, né, bonito, aquela Bíblia grande, enorme, a gente compra, cara inclusive, coloca lá na estante, ou no Salmo 90, ou no Salmo 22, ou numa figura, porque elas são ilustradas, e a gente admira aquelas figuras, né? Ou então a gente acha que abrir a Bíblia no Salmo 90, nós vamos estar protegendo a nossa casa. Pois bem, então a velhinha tem uma Bíblia, e a Bíblia suja, velhinha, manchada, as folhas já se rasgando. Por quê? Porque sem saber ler, todos os dias
fazendo as coisas, ela tirava um tempinho para ir até aquele livro que contém a santa palavra de Deus. Aí vocês podem perguntar, padre, mas por que ela ia à Bíblia se ela não sabe ler? Ela mesma respondeu: eu não sei ler, mas eu coloco a minha mão para eu sentir a palavra e deixar que Deus fale ao meu coração. Essa velhinha é um exemplo para nós. Quantas vezes durante o dia a gente abre a nossa Bíblia? Quantas vezes? Não é? Quantas vezes a gente abre para sentir a palavra, para ler a palavra, para rezar com a palavra? Às vezes falta isso na nossa vida. Então é preciso fortalecer o nosso espírito na palavra de Deus e depois viver aquelas 3 dimensões que Jesus nos apresentou no Evangelho de quarta-feira de cinzas. Quais são as dimensões? A oração, o jejum e a caridade. É assim que nós vamos vencer as tentações, deixar o espírito nosso ser cheio do Espírito de Deus, fortalecer-nos na palavra do Senhor e viver as dimensões da oração, do jejum e da caridade. Que este tempo da Quaresma ajude-nos a renovar a nossa fé, a rejeitar as tentações do mundo e a nos preparar bem para a Páscoa. E olhando para a Virgem Maria, peçamos que ela, que é nossa mãe, sempre fiel a Deus, nos ajude a seguir os passos de Jesus e a vencer as tentações com coragem e com perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.